Boa noite, pessoal. Bom, bora continuar falando, né, um pouco mais sobre os objetos, que são os tipos estruturados, né? Na aula passada eu mostrei para vocês algumas manipulações de variáveis, né, dentro desses objetos, são criados a partir das classes, né, que a gente escreve dentro do NetBeans. E também, né, mostrei como é um pouco, né, o comportamento desses objetos conforme a gente faz essas manipulações utilizando a palavra new, né, para criar um novo objeto, ou atribuindo um objeto já existente a outro, né? Agora a gente vai ver um pouquinho mais a questão dessas manipulações de variáveis, mas também utilizando funções, né? Utilizando funções e também, se der tempo, nessa aula a gente ainda vai ver um pouco sobre a questão de referenciamento e esse tipo de coisa, certo? Então vamos lá. Na aula passada eu mostrei para vocês, né, uma classe caixa que a gente criou, e essa caixa ia ter um nome, né, voltando aqui, um valor, né, booleano, um valor inteiro. Enfim, foi só para mostrar mesmo a questão de que classes podem armazenar valores dentro da memória e que qualquer mudança dentro desse lugar da memória, né, que está criado aquele objeto a partir de uma classe, vai mudar, né? Então, tomem cuidado com isso, como eu falei na aula passada para vocês, certo? Bom, o que que a gente pode fazer além de botar variáveis dentro de classes, né? Como está feito aqui. Bom, gente, dentro de uma classe Java, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de método construtor, né? O que que seria um método construtor? Bom, pelo próprio nome, né, a gente pode inferir que o método construtor ele vai servir para construir um objeto daquela determinada classe, né? Ele é um método, ele é uma função, né? Como vocês já viram em técnicas de programação 1, vai ser um método ou uma função que vai ser executada quando aquela classe ela for, digamos assim, criada dentro da memória, né? A gente vai, como eu falei, vai abrir um espaço lá na memória para aquela classe armazenar seus valores e quando fizer essa abertura de espaço, o que que vai acontecer? Essa função construtora ela vai ser executada. Então, qualquer coisa que você digitar nessa função vai acontecer no momento que o objeto for criado, né? E o que que diferencia essa função construtora das outras funções convencionais, como a gente já viu em técnicas de programação 1? Bom, o que diferencia é que essa função ela tem que ter exatamente o mesmo nome da classe, que é caixa, né? Exatamente dessa maneira com o C maiúsculo. Se você criou a sua classe com C maiúsculo ou com qualquer outra letra maiúscula, tem que ser exatamente, né, a caixa alta e caixa baixa equivalente ao nome da classe. Tudo bem? Então, por padrão, toda classe que você cria, tendo ou não o método construtor, por exemplo, essa nossa classe não tem, né? Ela vai ser, vai existir um método construtor vazio nela chamado public caixa, dessa maneira bem aqui, certo? Isso daqui é um método construtor. Como você pode ver, eu passei uma revisãozinha, né, no início da disciplina. Os métodos eles têm um modificador de acesso que é público, né? Logo depois tem um método, um tipo de retorno que seria inteiro, booleano, enfim, qualquer coisa aí que pode ser retornado pelo método. Mas o nosso método construtor, como ele nunca vai retornar nada, ele não recebe nada aqui, né? Então basicamente é public e o nome da sua classe, né? Então, esse é o método construtor. Eu posso deixar ele assim, da maneira que está? Posso, né? Como vocês podem ver aí no teste aqui, ó, a gente utiliza new caixa, né? Então, assim, com isso daqui que eu expliquei, já dá para inferir que esse new caixa, como eu falei, quando vai ser criado esse objeto C, quando eu executo esse new, o que que seria esse caixa abre e fecha parênteses, né? Esse caixa, gente, justamente é esse método construtor vazio aqui, né? O que acontecia na aula passada é que apenas eu não tinha criado ele, mas ele existe aí, né? Implicitamente, né? Mas se você quiser fazer alguma modificação nesse método construtor, quando aquela caixa for executada, quando você executar o new caixa, significa que você está executando o new esse método bem aqui, né? Por exemplo, eu vou botar um system.out.print, né, dentro desse método construtor e eu vou botar olá, sou um objeto criado nesse momento. Pronto. O que que vai acontecer?
Toda vez que eu criar uma caixa, né? Ó, caixa C igual a new caixa, o que que vai acontecer? Ele vai vir aqui no método construtor da minha classe caixa, né? Nesse método bem aqui, e ele vai executar tudo que tiver aqui dentro, no momento que aquele objeto caixa for criado, né? Então, por exemplo, se eu executar essa classe teste, vocês vão ver que vai aparecer 2, olá, eu sou um novo objeto criado. Por quê? Porque eu primeiro estou criando um objeto C do tipo caixa, né? Ele está executando aqui o método construtor, e também um objeto X do tipo caixa, que também vai executar o método construtor bem aqui, né? E assim, depois ele vai printar o nome, né? Que é o valor do método da string que está em C, né? Mas enfim, isso daqui foi da aula passada. Eu vou até apagar esse print bem aqui, tudo bem? Então ele vai executar esses dois métodos aqui e vai aparecer dois avisos lá, duas frases, né? Olá, eu sou o novo objeto criado, ó, certo? Apareceu aqui. Porque quando você cria um objeto, quando ele abre espaço lá na memória, ele vem aqui no método construtor e executa tudo que estiver aqui, né? Inclusive, claro, se você digitar outras linhas aí, vai aparecer aqui também, né? Vai ser executado no caso. Bom, mas o que que a gente pode fazer além de manipular esse método construtor vazio aí, né? Que não recebe nada e só executa um trecho de código? Você pode criar também outros métodos construtores que eles recebem parâmetros, né? Vou botar um int idade, né? Ou seja, eu posso usar esse método construtor, esse outro método construtor, passando um número para ele, né? Ao invés de passar new caixa e o parêntese vazio, você vai passar o new caixa e dentro desse parênteses você vai pôr um número do tipo inteiro e esse número ele vai sofrer alguma manipulação aqui que a gente pode fazer, né? Uma dessas manipulações que pode ser, a gente pode atribuir esse valor que você passar para a variável i, né? Valor i que a gente criou no início, né? E quando esse objeto for criado com esse método construtor, vai acontecer o seguinte: você vai passar um número, uma idade, por exemplo, e essa idade que você passou aqui, né, como argumento desse método, vai ser atribuído à variável valor i dentro da caixa, né? Tudo bem? Então, você pode até botar um sistema de print aqui no final, ó. Botar da seguinte maneira: valor i foi recebe o valor, aí a gente põe o mais aqui e idade, né? Que aí vai aparecer o valor que aquele valor i recebeu, né? Então, existem dois métodos construtores agora para esse objeto caixa, né? Para essa classe caixa. Um é o método vazio, que se você passar ele só vai mostrar uma frase ali, né? E o segundo é um método que se você passar um número inteiro, ele vai ser atribuído à variável valor i, né? E depois ele vai mostrar uma frase valor i recebe o valor a variável que você passou, né? Então, você vai poder criar um objeto utilizando um dos métodos construtores, né? Você não pode utilizar os dois, tudo bem? Claro, né, no momento da criação do objeto. Depois você pode utilizar se quiser, né, mais vezes. Tudo bem? Então, se ele executar isso daqui, claro que ele não vai executar isso daqui. Tudo bem? Então vamos lá. Para o C, né, voltando aqui para o nosso exemplo anterior, para o caixa C igual a new caixa, eu vou deixar vazio, né, dessa maneira aqui. E para o caixa X igual a new caixa, eu vou botar um valor, sei lá, 10. Tudo bem? Quando eu executar, gente, eu pergunto para vocês, o que que vai acontecer com o objeto C e o que que vai acontecer com o objeto X, né? Bom, como vocês podem inferir, o objeto C ele vai executar o método construtor vazio, né? Já o objeto X ele vai executar o método construtor que recebe um parâmetro idade, né? Então, se eu executar bem aqui, ó, você vai ver que ele vai mostrar aquela frase, né, que a gente mostrou agora no início, olá, sou um novo objeto criado nesse momento. E o segundo objeto caixa, quando ele vai ser criado, ele atribui, né, ao valor i que recebe o valor que eu botei lá como argumento do método construtor, certo? Então vocês podem criar inúmeros métodos construtores dentro de uma classe, recebendo parâmetro, não recebendo parâmetro, enfim.
depende do que você for fazer para determinada aplicação, né? Então, se determinada aplicação exigir que tenha alguma funcionalidade, talvez seja útil você criar mais métodos construtores para alguma classe aí que você estiver implementando, certo? Tudo bem? Bom, saindo um pouco de método construtor, a gente também tem, né, a questão dos métodos convencionais, as funções convencionais, né? As funções convencionais, recapitulando para vocês, são trechos de código que vocês podem executar mais de uma vez, né? Sem precisar ficar reescrevendo a mesma linha toda vez que você precisar executar, né? Então, por exemplo, eu vou criar um método aqui, public, né? Primeiramente, o acesso a esse método é public, é private, é protected, é o que, né? Então, public. E o tipo de retorno daquele método, você pode botar inteiro, booleano, double, um outro objeto, né? Enfim, depende do que tu estiver fazendo, né, para implementar aí. Você pode botar void também, que no caso ele não vai retornar absolutamente nada. Ele só vai executar uma parte do trecho de código e depois ele vai finalizar a função sem retornar nada, né? Então, eu vou botar um public void aí, incrementar valor, né? Não vou passar nenhum parâmetro, ou eu posso passar um parâmetro, deixa eu passar aqui, ó, int incremento, né? E o que que vai acontecer? O que que eu vou querer que esse método faça? Eu vou querer que ele some aquele incremento ao valor i, né? Do nosso aqui a nossa variável, né? Valor i que está dentro de caixa. Então, posso botar o seguinte, valor i vai ser igual a valor i mais o incremento, né? Então, se eu botar um, aquele valor i, ele vai ser ele mais o incremento. Então, se for um, aí eu botei como incrementar valor 2. Aí vai ser o valor i, que é um mais 2 vai virar 3, né? Virou 3, eu botei mais 2. Aí era o 3 mais o 2 fica 5. Então, enfim. Esse método basicamente ele faz isso, né? Então vocês podem criar inúmeros métodos aí que podem receber parâmetros, que podem retornar tipos de valores, né? Retornar algum valor. E vocês escrevem uma única vez, né? Aqui o que vai acontecer no método. Vocês podem, claro, escrever mais linhas aí. E vocês podem utilizar um objeto criado, né? Dessa instância da classe caixa para executar esses métodos, né? Agora, uma coisa que vocês têm que lembrar que é muito importante. Vocês têm que ter noção das referências das instâncias dos objetos que vocês criarem, né? Eu mostrei no exemplo da aula passada algumas jogadinhas, né, que faz com as instâncias desses objetos. O C pode ser modificado pelo caixa X, se tiver apontando para o mesmo endereço de memória, né? Enfim, tem essas jogadinhas que eu vou passar uns exercícios aí, passar uns exercícios, tal, talvez sim, né? Mas mostrar, com certeza mostrar exemplos para vocês, né? De como pode ser feita essa manipulação de referências aí. Mas é muito importante, ressalto mais uma vez, eu me lembro que eu falei isso já, mas ressalto mais uma vez. É muito importante vocês terem controle das referências dos objetos que vocês estão manipulando, né? Vocês têm que saber quando o objeto ele está manipulando um novo endereço na memória, quando o objeto está manipulando um endereço que já pertence a outro objeto, né, do mesmo tipo. Enfim, tem que ter esse controle, certo, gente? Porque a gente está em um mundo que, no caso, quem domina agora é a orientação a objetos, né? E se você não dominar a orientação a objetos, basicamente você perde aí 90% das oportunidades de emprego dentro da área de TI, né? Quando eu estou falando em relação à programação. Redes, banco de dados, enfim, essas outras áreas já são outra história aí. Tudo bem? Bom, criamos um método bem aqui, né? Como é que a gente utiliza esse método, né? Bom, a gente utiliza esse método da mesma forma que a gente acessa as variáveis, né? Então, eu vou utilizar o caixa X, né? Que já tem um valor 10 ali no valor i dentro dele. Então, eu posso chamar aqui, ó, x ponto, incrementar valor. Ó, vai aparecer aqui, ó, incrementar valor. O NetBeans ele vai sugerir para você. E você vai botar um incremento aqui, né? Um valor inteiro aí. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, enfim.
Vou botar, sei lá, 40, certo? E no final aqui eu vou botar o system out print e botar o x.valor i. Dessa maneira bem aqui, ó. Deixa eu até apagar esse x.nome João para não confundir vocês quando for executar. Tudo bem? Então, ó, o que vai acontecer? O caixa X vai ser criado, né, com o valor inicial de 10 ali naquela variável valor i, né? Vou executar logo depois o incrementa valor, né, 40, bem aqui, tudo bem? E o que vai acontecer? Ele vai pegar esse 40 e voltando aqui na classe caixa, ó, eu passei 40, né, com o nome de incremento. Esse incremento ele vai ser somado ao valor i, né? Que no caso era quanto? Era 10. Então o valor i ele vai passar a ser 10 mais 50, ou 10 mais 40, desculpa, que vai ser igual a 50, certo? E por final eu estou mostrando aqui esse valor, que no caso, provavelmente, né, se der tudo certo, vai ser 50. Tudo bem? Eu vou executar aqui. Ó, ele cria lá, né, o primeiro objeto, que é o C, depois ele põe o método construtor no x, né, que é passando um valor inteiro, que assume o valor 10 ali na minha variável valor i, e depois eu utilizo o incrementa valor, que vai incrementar mais 40 esse valor 10, né, que estava lá no valor i, e ele vai mostrar para mim depois o 50, né, o 50 bem aqui, né, lindo, maravilhoso, tudo bem? Certo? Então, o programa está executando, né, como a gente está mandando ele fazer, né? Não é nada demais aí, tudo bem? Agora só tomem cuidado, né? Como eu falei para vocês, se eu botar um C ponto bem aqui, o C ponto também vai ter incrementar valor, né? Porque ele também é da classe caixa. Então, todos os objetos da classe caixa vão ter esse método bem aqui. E eu vou botar o valor 20, né? Utilizando a minha caixa C, né, que eu criei anteriormente. Vou até apagar esse daqui, C.nome também, para não confundir. E aí, gente, quanto você acha que vai sair esse valor x.valor i, né? Segundo essas linhas de código aqui, pergunta de prova, né? Utilizando essas linhas de código bem aqui, qual vai ser esse valor que vai ser mostrado no final, né? Se quiser pausar o vídeo, pode pausar para dar uma pensada aí, mas já explicando, né, já dando a resposta para vocês, vai acontecer da seguinte maneira, analisando linha por linha. Primeira linha vai ser criado um objeto C, né, utilizando o construtor vazio, né, que não recebe nenhum argumento, ele só vai mostrar aquela frase lá de objeto criado. Depois, utilizando, opa, utilizando o outro construtor que recebe um valor inicial, né, inteiro aí, o caixa X ele vai receber um valor 10 e esse valor 10 ele vai passar para aquela variável dentro do caixa X que é o valor i, né, esse valor inteiro lá. Terceira linha, o que vai acontecer? Eu estou chamando uma função que vai incrementar em 40 o valor i que está em x, certo? O valor i que está em x, ele vale quanto, gente? Vai valer 10, né? Porque o i utilizou este método construtor bem aqui. Por sua vez, esse incrementa valor vai executar utilizando inicialmente 40, vai incrementar com aquele 10 que já existe lá e vai ser quanto? 50, né? Depois eu estou chamando o C, né? Ponto incrementa valor 20, né? O que vai acontecer então? Bom, o incrementa valor 20 utilizando o objeto C, ele vai lá no espaço da memória representado pelo C, não pelo X, né? E quanto é que vai estar o valor I do objeto C, né? Como a gente não atribuiu nada ainda ao valor i, e como ele é do tipo primitivo, um inteiro do tipo primitivo, ele vai começar como zero, certo? Começando como zero, quando eu utilizar o incrementa valor 20, o que vai acontecer? Ele vai pegar o zero mais 20, 0 mais 20 dá quanto, gente? Né? Ele vai passar essa soma para o valor i, e o valor i do meu objeto C vai valer 20.
Já o valor i do meu objeto x vai valer quanto? 50, né? Então vocês podem ver que tem uma jogadinha aí para confundir vocês, né? Mas é exatamente isso que eu quero, que vocês tenham controle do que está acontecendo aí. Então, se eu executar aqui, ó, o que vai ser mostrado nesse system out print x ponto valor, né? Bom, conforme o raciocínio aí, provavelmente vai ser 50, né? Então, 50 bem aqui. Se eu trocar o x pelo c aqui no system out print, né? Ele vai executar e vai ser o valor 20, né? Certo? No entanto, se eu quiser complicar mais ainda a vida de vocês, né? Mas isso é necessário. E eu fizer da seguinte maneira, eu vou apagar esse x bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Caixa x igual a new caixa 10, né? Eu vou botar um c bem aqui, ponto e vírgula, dessa maneira bem aqui. Aí, segunda questão da prova, né? Qual vai ser o valor final que vai sair bem aqui, né? Aí, dei um pause no vídeo também para quebrar um pouquinho a cabeça, mas já explicando para vocês. Como eu estou fazendo essa alteração bem aqui nessa linha, o que está acontecendo? Eu estou dizendo que o x ele vai ter acesso ao mesmo lugar da memória que o c. Ou seja, independente de ser x ou c que eu chamar depois, né, dessa linha, todas as alterações, gente, todas as alterações vão ser feitas no mesmo espaço de memória, porque tanto o c quanto o x compartilham daquele mesmo espaço, né? Então, esse incrementar valor 40 que eu estou chamando com o x como é que vai ser, como é que ele vai se comportar? Bom, criei a minha caixa C igual a new caixa, sem passar nenhum valor, então aquele valor i, né, que está lá dentro de C, vai começar como zero, né? Criei uma outra variável x do tipo caixa que vai também compartilhar o mesmo endereço de memória do C, né? Bom, eu estou chamando x.incrementa valor 40, ou seja, o x ele vai acessar o mesmo espaço de memória do C, e aquele valor i que está lá dentro, né, que vale zero, porque eu não atribuí nenhum valor inteiro a ele, vai receber 0 mais 40, que no caso vai ser 40, né? Logo depois, eu estou chamando C ponto incrementa valor 20. Aí que está um pouquinho a jogadinha, né? O C e o X, como eu estou falando que eles compartilham o mesmo espaço de memória, quando ele chamar esse incrementa valor novamente, o que vai acontecer? Já vai estar o 40 naquele valor I, né? E quando eu chamo incrementar valor 20, o que vai acontecer? Vai pegar o 40, somar com 20 e vai virar quem? O valor I ele vai receber 60, né? Então 60 vai ser o valor final que vai aparecer aqui. Eu posso botar c.valor 1 ou x.valor 1, tanto faz, porque compartilham o mesmo espaço de memória, e vai aparecer o valor final aqui, ó, 60, né? Então tomem muito cuidado com essa jogada. Vale a pena, né, dar um replay nessa parte que eu estou explicando aí, porque eu sei que é um pouco confuso no início, mas conforme vocês vão treinando, vocês vão programando aí, vai ficando cada vez mais natural essa jogada, né, digamos assim, objeto na memória, o que está acessando o que vai manipular o que, né? Então, pensem, não da forma que eu expliquei bem aqui, é uma forma bem simplificada, uma forma bem simplista, né? Mas quando vocês começarem a trabalhar programando coisas mais complexas que vão mexer com um monte de objeto aí, se vocês não tiverem domínio disso, vai ficar muito confuso para vocês. É por isso que muita gente desiste de programação depois de um tempo, né? Então, aprendam isso, tentem deixar isso bem fresco, né, na mente de vocês, para passar para coisas mais complexas, né? Não vão querer dar um pulo maior, né, que a perna aí, para depois não tropeçar. Tudo bem? Então é isso, boa noite e até a próxima aula.